Por que que você escolheu engenharia? Você tava lá no ensino médio, Por quê? deu na telha, como é que foi? Bom, na verdade, eu queria fazer veterinária. Tem nada a ver. Hoje em dia as pessoas olham e falam que não tem nada a ver, mas na época todo mundo falava assim, cara, eu não acredito. O que que você tá fazendo na engenharia civil? Então, de início, eu acho que assim, eu vi uma frase uma vez que toda criança sonha ser veterinário, né? E eu tinha essa vontade de fazer veterinário. O que que acontece? O curso era muito caro para mim na época. Até engenharia civil também. O curso de veterinária era caro, eu tinha que parar de trabalhar. Gente, Integral, né? pensar em Verdade. parar de Muito trabalhar para mim era um... Nossa senhora, eu falei, como assim? Não tem É. lógica, não tem essa, sabe? Então, aí eu olhei todas as opções de curso. Não vou mentir para você, foi muito no aleatório. Eu olhei ali, tanto que a minha primeira opção foi engenharia civil, a segunda foi engenharia ambiental e a terceira foi psicologia. Então, eu olhei as opções, e pensei, se eu não começar agora, se eu for deixar para começar mais para frente, eu não vou começar, né? Eu tinha isso na minha cabeça. E aí eu falei, ah, vou começar aqui na engenharia civil mesmo. Fiz engenharia civil. Quando foi no terceiro período, quarto período mais ou menos, tinha aberto uma turma de agronomia lá no Objetivo. E aí eu falei, não, eu vou trocar de curso. Era É. noturno, aquele noturno? Noturno. Noturno, né? Sim. Você Momento. pensou, ah, vou trabalhar o Agora. dia inteiro. O dia inteiro eu vou estudar à noite, né? E aí acabou que assim, lá no terceiro período eu já estava até assim meio deixando assim as matérias mais de lado, porque assim, eu já tinha definido. E aí eu lembro que no dia que foi o vestibular, eu estava passando mal. Eu lembro que eu fui até pro hospital, não fui fazer esse vestibular. Mas enfim, os primeiros anos da faculdade não foram aqueles anos que eu, estava empolgada com o curso, não, eu estava fazendo mais por fazer mesmo, sabe? Não tinha assim aquela Paixão, aquela aquela... paixão, não foi uma coisa que eu escolhi por Aham. paixão. Claro que no decorrer do tempo Você eu vai aprendendo a gostei, gostar, eu né? fui principalmente mais ali perto de formar. Aí eu já estava gostando mais, só que no começo, realmente, não vou mentir para você. E a engenharia civil, você percebe que até o terceiro período, uma grande desistência da galera, Claro. né? Na minha Verdade. turma mesmo, formou pouquíssimas pessoas. Então é um curso difícil, não é fácil. Acho que de É. 50 ali, vamos falar, cada sala ali vem uns 50, forma uns de 15. 8 a 15 ali, dependendo da sala. Ah, Mas depois vai formando pingado, né? vai formando Eu, pingado, né? eu formei depois de 8 Ó o anos. pingadinho aqui, ó. É, ué. Mas formou, né? Só que aí eu falei, eu comecei, eu vou terminar, né? Já que eu não vou trocar de curso mesmo, terminei. E assim, hoje, graças a Deus, não me arrependo nem de ter escolhido engenharia civil e nem de trabalhar como correspondente bancário, muito pelo contrário, hoje eu vejo o quanto me agregou, né? O quanto essa bagagem está sendo importante para mim hoje. Então, assim, sem arrependimentos. Não Faria tem, de novo. não tem como você, como diz, conectar os pontos antes de você ver o que aconteceu, né? Hoje você consegue conectar os pontos para assim, ó, por que que aquilo lá, o que lá veio somar na sua vida hoje, né? A parte da Exatamente. engenharia, né? É aquele negócio, tudo tem um propósito, Tudo né? tem um Hoje a propósito. gente não entende, mas quando passa o tempo a gente Aham. entende, a gente passa a entender o porquê que aconteceu, o porquê que tinha que ser daquele jeito. Uma coisa simples de uma passada de mal de um vestibular que ia É. mudar o jogo ali, né? E na Foi. época, assim, nunca imaginava, né? Como as coisas iriam casar hoje. O que eu faço, né, com o que eu vivi. E o que que você, naqueles finalmente ali, entre o oitavo ao 10º período ali, você foi encaminhando, você gostava mais de que setor ali, até ponto de que, o que que você escolheu no TCC? No TCC, é engraçado que no TCC eu escolhi, assim, uma matéria que eu não gostava, que era mecânica dos solos, né? Até então eu não gostava de mecânica dos solos. E assim, acabou que o meu TCC foi voltado para mecânica dos solos. Caramba. Eu fiz meu TCC em mecânica dos solos. E aí a gente ficava final de semana, sábado e domingo, fazendo ensaio no laboratório. Só que assim, depois que eu formei, os primeiros meses, parece que eu senti um vazio, sabe? Porque eu tinha acostumado tanto com aquela rotina, que era uma rotina É bem verdade, é pesada, e tipo, verdade. do nada tira aquilo de você. Então, assim, eu senti falta. Nos primeiros meses eu senti falta. É. É. E porque acredito que seria mais
alguma parte de orçamentação ou planejamento, a parte de coisa da engenharia, mecânica dos solos, Uhum. ou, não, beleza, formamos em engenharia e tal, mas aquela matéria não, é difícil, cara. Mecânica dos solos. Solos 2, nossa senhora. E aí, assim, Obrigado mesmo. era tipo ali, fazendo o TCC e aprendendo, sabe? Coisas que eu não tinha aprendido na disciplina mesmo. E foi pesado. E era ensaio de laboratório. E assim, o pesado que eu falo era no pesado mesmo. É a gente fazendo Ah, compactação de solo, era uma loucura. você fez sozinha ou fez com mais Eu alguém? fiz com a Ariana, E minha seu orientador era amiga. quem? O Vitor? Era o Victor. Uhum. É um gente boa, um professor bacana demais. Gente, Né? pô, ele ajudou muita gente. Hum. Ele tinha, assim, muita disponibilidade, porque os nossos horários era muito difícil, né? A gente trabalhava, estudava. Então a gente realmente fazia ensaio no sábado, no domingo, no feriado, era quando desce, era o dia inteiro, a hora que. Sexta-feira à noite, gente, a gente pedia pizza lá no laboratório e ficava lá fazendo ensaio de compactação. É, bravo. Então, ele ajudou muita gente. Eu gosto muito dele. Então vamos falar assim dessa trajetória toda da parte da engenharia, o que você trouxe mais de grande valia assim para sua carreira hoje? Pra carreira É. ou pra vida? Ah, não, pra vida eu acho que foi aquele Outra rapazinho coisa. ali enjoado, né? Não, pra carreira. Sem dúvida, assim, os parceiros, né? Igual eu falei, hoje a maioria dos parceiros engenheiros que vão lá no escritório são pessoas que trabalharam comigo, né? Essa semana, mês passado, na verdade, eu recebi uma ligação de um engenheiro civil lá de Jataí. Ele estudou comigo. E aí Ellen, tô precisando fazer um financiamento aqui. E aí eu vi que você é correspondente da Caixa e tal, queria sua ajuda. Lá em Jataí eu fiz um processo de financiamento. Então, assim, a parceria, né? Porque ele poderia escolher qualquer pessoa, qualquer correspondente lá na cidade dele. Com certeza tem, eu sei que tem. Mas não, ele preferiu eu. Por quê? Ele me conhece, ele estava comigo, ele estudou comigo, a gente já tem um contato, uma certa afinidade. Então, apesar da distância, ele ainda me escolheu para fazer o processo. Então, isso é importante, né? Eu acho que. Disponibilidade também, o jeito da pessoa atender, resolver o problema, porque aqui tem muitos correspondentes bancários, vamos assim dizer, que vai lá e responde de qualquer jeito, não fala assim, ah, não, é isso aqui, pronto, É e já verdade. era, não tira a dúvida, né? Que é uma Sim, coisa simples, mas faz a diferença de quem não tem todo o processo na mente ali, vamos que falar. às vezes é simples para nós, né? Que estamos acostumados. Agora, para o outro, talvez é uma coisa tão simples, mas para ele faz total diferença.